Olá, seja bem-vindo ao programa Ação Nacional. A Venezuela passa pela pior crise da sua história. Índices econômicos baixíssimos, instabilidade política e violência são alguns dos componentes desta situação, que podemos chamar de caótica. No meio de tudo isso está o povo, que sofre com a crise de abastecimento, sem produtos de primeira necessidade e com a escalada da violência, com os números de mortos disparando, principalmente nos embates entre os pró-governistas e os seus opositores. E para discutir sobre a crise venezuelana, nós estamos recebendo aqui o professor de Geopolítica Marcos Antônio de Moraes e a venezuelana Alexa Bresciani, que é organizadora de um grupo de venezuelanos que se encontram semanalmente aqui em Campinas. Bom, obrigado pela presença de vocês dois, Alexa. Obrigada, Júnior. E também ao professor Marcos, mais uma agradeço. vez aqui no programa. Obrigado pela presença. É uma honra. Bom, eu queria saber da Alexa, primeiramente, o que é que realmente está acontecendo na Venezuela, porque nós aqui, brasileiros, acompanhamos através da mídia, né? A gente está acompanhando aquilo que está acontecendo. Mas o que realmente está acontecendo lá? Porque você saiu de lá e veio morar no Brasil, mas você tem uma ajuda com pessoas que estão fugindo de lá e vindo para cá buscar abrigo. Isso aí. Lá, o que está acontecendo é uma crise humanitária. Meu povo da Venezuela, lamentavelmente, está passando por uma crise de fome, falta de suministros de medicamentos, insegurança, que é um dos rubros ou índices mais, importantes e impactantes dentro da sociedade. E é como tu estás falando, Júnior, aqui não dá para enxergar a realidade do meu país. As pessoas estão morrendo por falta de um suministro, de um atendimento médico, de um sistema de saúde decente. Minhas crianças e meus irmãos estão morrendo de fome. O desabastecimento que está em atualidade no país. As pessoas têm que fazer fila para conseguir algum rubro alimentício, um paquete de feijão, um paquete de arroz. E na hora de chegar na porta do mercado, não tem. O que é o que está acontecendo agora na atualidade é que o pessoal vai, procura nos lixos restos de comida. Chegou a esse estado? Nesse estado, restos de frutas. Eles estão passando pelas férias, que a gente vê aqui em algumas... As feirinhas, né? As feirinhas, e esses desperdícios de comida que o feirante, eles comem disso. Uma coisa tão engraçada, não é tão engraçada, é tão impactante, que para nós uma mata de manga é o sustento ou uma refeição de uma família venezuelana. As crianças estão passando por um processo de desnutrição, que eles comem uma vez por dia. E se conseguem, vem uma manga, para ele é uma benção. Uma refeição, comer uma manga, para ele é suficiente. Ele não tem um prato de feijão. Uma manga só? Uma manga só. Uma refeição? É uma refeição. Para se dividir entre todos. Ainda. Entre todos. E tem pessoas que não conseguem. Lamentavelmente, o salário lá é tão baixo, tão pouco, que não dá para ir nivelado com a cesta básica. Como eu estava falando faz pouco, um salário de um venezuelano não chega nem a $15, $13, menos que isso, quizás até $9. $15 um salário? Até menos que isso. É o salário mais baixo que pode, até agora na história da Venezuela, até menos que isso. Ou seja, nós estamos falando de reais. Nós falamos R$50, você fala 45, R$50, até menos que isso. O salário do mês. Com sorte. Quizás posso estar errada, porque esses índices subem e variam muito, são flutuantes. E isso é o que está acontecendo agora em meu país: desabastecimento, insegurança, inestabilidade. O povo de Venezuela está fugindo daquela triste realidade. É crise humanitária, crianças morrendo, idosos morrendo, pessoas de minha faixa etária procurando o sustento. Eu não acreditava, porque eu tenho já bastante tempo morando no Brasil, o que estava acontecendo. As pessoas saem a fazer fila se conseguem algum rubro para levar para casa, algum pão. E eu não acreditava até que fui faz 3 anos para a Venezuela e eu tive que fazer fila para comprar um paquete de leite para minha bebê, porque eu estava visitando a minha família. E são filas enormes, Júnior, enormes, que na hora de tu chegar à porta, acaba tudo. Não tem.
E o pessoal tem que devolver para casa sem nada. Então, essa é a realidade do meu país. As pessoas estão morrendo, estão pedindo ajuda a gritos. Professor, diante de toda essa narrativa aqui da Alexa, ela está nos falando qual é o embrião dessa crise? Como é que começou isso? Como é que a gente chegou a esse ponto que a gente está vendo aqui, da realidade? Júnior, nada como um relato de alguém que viveu e que tem parentes na Venezuela para nos transmitir com essa sensação, para que a gente possa realmente se sensibilizar nesse tipo de situação. Eu diria que a Venezuela, em primeiro lugar, é um país pequeno. A Venezuela é do tamanho do Mato Grosso, tem cerca de 939 mil quilômetros. Então não existe tanto espaço. O espaço que existia na Venezuela, que sempre existiu na Venezuela, esteve concentrado nas mãos de uma minoria até surgir o petróleo, na década de 20. A Venezuela, liderada, governada por uma minoria de elite que se baseava na venda de cacau e de café. Então, não é nada novo. Quando surgiu a exploração de petróleo, no século XX, década de 20, a Venezuela tem como base principal a venda desse produto, que não deixa de ser uma commodity, que a exploração por si só não tem nenhum valor agregado. E até a década de 90, dirigida por elite, por pessoas que concentravam a maior parte das riquezas em suas mãos, sempre teve pobreza. Eu me lembro que eu estudava, né, bem lá atrás, eu já tenho 42 anos, então posso revelar aqui tranquilo. Na década de 80, na escola, a gente tinha essa referência. Sempre a gente falava, nossa, quando se falava de geopolítica, ou quando mostrava os mapas, né, da América do Sul, e ela fala, Venezuela, qual é o seu... Petróleo, né? Venezuela é petróleo, sempre aquela coisa. É um país rico, é um país que tem petróleo, ele se sustenta pelo petróleo. Eu me lembro muito do meu pai falar isso para mim, né? E essas histórias aqui no Brasil era essa. E nós vivíamos uma crise terrível na década de 80, que muitos nossos telespectadores vão poder lembrar disso. A inflação chegando a 80% no mês, né? Em 87 aí, chegou hoje se muda tudo. Mais de 1000% em 87, governo José Sarney. Me lembro. E também passamos por essa crise de desabastecimento nesta época. Verdade. Agora, é interessante que a mudança que ocorreu na Venezuela a partir da década de 90. Eu diria para você que na América do Sul, logo depois da ditadura militar, do governo militar, a América do Sul, a América Latina, de um modo geral, foi invadida pela política neoliberal e pela globalização. Sim. E esta política, na verdade, abriu um fosso, um abismo maior entre os países ricos e os países mais pobres. Exatamente nesse cenário que começa a aparecer Hugo Chávez, um tenente-coronel do Exército. E já dentro do Exército, ele funda um movimento chamado Movimento Bolivariano 200 e tenta um golpe de Estado contra o presidente Pérez, que era considerado corrupto. Mas muito mais que isso, o que o Pérez fez foi descongelar o preço do petróleo. Dobrar o preço do petróleo, que levou o país a uma grande revolta, chamada de... teve um nome, Caracazo. Caracazo. Você vivia lá... Estava muito nova para esse então, mas houve esse acontecimento do Caracazo. Esse acontecimento foi uma revolta popular com muitas mortes, cerca de 300 ou 30 mil mortes, se não me falha a memória. Algo assim assustador. E, na verdade, foi nesse tipo de situação que o Pérez acaba perdendo o governo, sendo preso, e ele é substituído pelo Caldeira. Rafael Caldeira. E o Chávez, que tinha tentado dar um golpe de Estado, estava preso, foi libertado por Caldeira. Aí começa a era Chávez. Ele consegue se candidatar à presidência da República. Em sua plataforma eleitoral, ele promete acabar com a pobreza. Olha que espetáculo.
acabar com a pobreza, distribuir a riqueza, terminar com as injustiças sociais. É um discurso inflamante, retórico. Mas isso estava na contramão da política neoliberal vigente a partir da década de 90, na contramão da globalização. Então ele se declara anti-americano, anti-neoliberal, anti-globalização, justamente para fazer isso para a população da Venezuela. Tudo bem? Tem uma coisa, mestre. Com que dinheiro você vai fazer isso? Com o dinheiro do Estado. E quais as consequências disso? Pois é, você vai ter que distribuir o dinheiro do Estado em dádivas, em ofertas para a população pobre. Eu sempre digo para o meu aluno o seguinte: o povo mais sofrido sempre foi o povo do continente africano e sempre foi ajudado por benefícios. Eu digo, no peito do africano existe esse grande grito: chega de me dar o peixe, me ensine a pescar, para que eu possa falar para os meus que eu não vivi na dependência de um Estado. Eu ganhei o meu próprio alimento com o meu trabalho. É isso que o povo venezuelano sempre quis. Para isso é preciso investir maciçamente em educação, diversificar o sistema produtivo, gerar emprego para a população e qualificar essa mão de obra. Isso não foi feito. Eu utilizei o petróleo como arma para poder promover o socialismo do século XXI, a alternativa bolivariana para a América. E quando o petróleo começa a cair de preço, o sonho se transformou num pesadelo. Foi isso mesmo? A fonte secou. Isso aí. Você estava lá nessa época? Eu estava lá quando aconteceu o que está falando o professor Marcos, né? O povo foi de jeito sendo gratificante, né? Com aquela remessa do que era nosso ouro preto. Porque Venezuela, a economia de Venezuela sempre foi basada no petróleo, né? Na produção de crudo. E com isso o governo começava, com os ingressos, começava a comprar aquela população, né, que começou a apoiá-lo. E assim foi ganhando mais força até virar um líder idolatrado, amado por todo o povo venezuelano nessa década. Depois foi que a gente começou a ver a realidade, a perceber o que estava acontecendo com o tempo, né? Aí ele começou a perder força de uma quantidade ou porcentagem de pessoas, né, do povo de Venezuela, mas sempre ele manteve aquela, como que se chama, aqueles presentes para aquela comuna, né, da população que o apoiava, que o idolatrava. Sim. Polarização. Isso aí. E aí eu vou fazer o seguinte: aí o professor vai continuar explicando um pouquinho dessa história, do que transcorreu isso na América do Sul depois dessa ideia. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já.